Minuto de reflexão. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a conhecer a palavra hoje, que está em Salmos 34, no versículo 1 ao versículo 9, que nos diz assim: Bendirei ao Senhor em todo tempo, seu louvor está continuamente em minha boca. No Senhor se gloriará a minha alma, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo todos os justos, exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me escutou, e me livrou de todos os meus temores. Os que olharam para ele foram iluminados, e os retos não foram envergonhados. Esse pobre clamou e o escutou o Senhor, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os defende. Provai e vede quão grande e bom é o Senhor. Feliz é o homem que nele confia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Então, nós vemos essa palavra em Salmos 34, que o Senhor fala da proteção divina daqueles que temem ao Senhor. Então, o Senhor fala que aquele que teme Ele e que faz a vontade dEle, nada lhe falta. Então, muitas das vezes a gente tem que entender, nós temos que entender assim, que o Senhor, Ele nunca nos desampara. Existem situações em que nós acabamos sendo provados pelo Senhor, a nossa situação financeira fica complicada, fica difícil, aí vem enfermidade, aí vem problema no casamento, mas isso é uma provação do Senhor. Mas em momento nenhum, mesmo que você coma o teu arroz e feijão, mas Ele não vai deixar que falte isto, pelo menos esses 2 alimentos na tua mesa. Então, quando o Senhor coloca nós à prova, o Senhor, Ele é fiel e Ele sempre nos alerta antes de vir acontecer isso. Diferente de Jó, que o Senhor permitiu que o inimigo provasse ele, pois o Senhor conhecia o coração de Jó, né? Então, hoje existe, com certeza deve existir irmãos também, sim, com essa fé que Jó tinha. Mas, em meio a tantas provações, né, que as pessoas passam, o Senhor, Ele sempre nos alerta que Ele vai colocar essa pessoa no deserto, para que haja uma busca maior, haja uma perfeição melhor nessa pessoa, porque o Senhor quer mais dessa pessoa, porque o Senhor quer ensinar essa pessoa. E quanto mais você demora para entender os caminhos do Senhor, mais você vai ficando nesse processo, e o processo é dolorido. Mas quando esse processo acaba, mesmo assim, o Senhor, Ele sempre nos ampara, até mesmo nesses tempos de provações. E quando a gente está na bonança, então, nós vemos aqui, que a palavra diz assim, todo aquele que teme ao Senhor, não lhe falta nada. Então, em tudo que a gente necessita, o Senhor provê para nós. Então, eu acredito assim, de você fazer um propósito como Ana fez, mas foi um propósito que você ofereceu a Deus, né? Então, esse propósito da Ana é quando você oferece a Deus. Mas quando é algo pessoal teu, a palavra de Deus nos fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor dá. Como está dizendo aqui, buscai a sua justiça é o quê? Temei ao Senhor.
e nada vai te faltar. Eu estou falando a bens materiais, né? Tudo que você precisa referente a bens materiais. Aí sim, o Senhor nos diz: busca o reino, que as coisas materiais eu dou para vocês, as coisas que eu vejo que vocês necessitam. Agora, quando se fala de um propósito, o propósito que Ana fez, oferecendo Samuel, foi para a obra do Senhor. Então, nós temos que entender isso, irmãos. Às vezes a gente faz um propósito e esse propósito a gente quer fazer para nos beneficiar. E você fica nesse propósito e cumpre esse propósito e nada acontece. Ai, Senhor, eu preciso de algo, mas que seja algo para mim, né? Mas, em relação a isso, é como a palavra de Deus fala: se você temer o Senhor, nada te falta. Mas quando você faz um propósito que é espiritual, que é voltado às coisas do Senhor, é voltado a tudo a obra do Senhor. Como Ana fez, Ana ofereceu o filho dela para a obra do Senhor. Então, quando você faz um propósito e quando você quer para você e você não tem temor, você não busca, né? Você não busca o reino. Você busca o reino e você tem que ter temor. Você tendo temor, você busca o reino. Aí o Senhor te concede tudo o que você necessita. Agora, quando você faz um propósito que é diferente, oferecendo a Deus, aí sim o Senhor te abençoa. Se é um propósito para a glória de Deus, se é um propósito para uma enfermidade, se é um propósito para que for para benefício da obra do Senhor, é um propósito para que Deus te dê mais unção, Deus te dê mais discernimento, como Daniel recebeu as revelações, as visões. Então, o que Daniel fez? Daniel fez o propósito do jejum. Então, quando ele fez esse propósito para buscar o reino dos céus, aí o anjo veio e concedeu para ele as revelações. Então, quando é algo material, se você não buscar o reino, você não vai ganhar nada. É bem diferente. Então, é isso que nós temos que entender na palavra de hoje, irmãos. Eu confesso para vocês que eu pensei numa coisa e o Senhor acabou me levando para esse outro lado, para a gente poder entender a diferença de você fazer um propósito para a glória de Deus, para a obra de Deus, mas que você tenha que entender que o propósito que você fazer tem que ser para a glória de Deus. E quando você querer algo da parte de Deus que você necessita para você, busca o reino. Porque mesmo que você fizer propósitos, Senhor, eu preciso de um carro, mas Deus sabe que você não vai dar uma carona pro irmão, você vai usar para ir para praia, você vai usar só para você. Porque o Senhor, Ele conhece nosso amanhã. Todos os nossos dias estão escritos no livro. Então, ele já está tudo escrito lá. Esse dia de eu estar comentando essa palavra, está escrito lá no livro. Ele sabe que você vai querer aquilo se é para benefício da glória do Senhor, da obra dele. Ele sabe. Então, como Deus concedeu tanto para Ana quanto para Daniel,
que buscaram a glória de Deus, aí o Senhor concedeu através desse propósito. Então, que possamos entender hoje, irmãos, esse propósito que o Senhor tem conosco hoje. E que possamos compreender, porque muitas pessoas fazem propósito buscando seu benefício e ficam frustradas. Porque Deus não me ouve, porque não veio nessa igreja mais, porque eu faço propósito, Deus não me atende, mas é que você tem que saber diferenciar uma coisa da outra. Um propósito para buscar o reino e o que você necessita para você buscar o reino. Ai, mas como é que eu busco o reino? Saindo das coisas que não edificam, vigiando, porque o inimigo vai fazer de tudo para você entrar em algo que você goste. Ele vai colocar vídeos, você vai entrar no YouTube, ele vai colocar vídeos do jeito que você gosta de ouvir. Ele vai te distrair com outras coisas. Então, vigie nesse sentido, que o inimigo sempre vai estar colocando coisas na tua mente, nos teus olhos, nos teus pensamentos, para você não buscar o reino. E fique em oração, faça as suas orações quando você levanta, faz a tua oração quando você vai tomar o teu café, vai orar na tua comida, orar às 3 horas da tarde. Tem pessoas que oram às 6 da tarde também, né? Algumas oram, outras não. Orar sempre antes de deitar, orar na madrugada, cantar louvores ao Senhor, tá fazendo o serviço, tá ouvindo a palavra. Quando você tiver tempo, leia a palavra, né? Quando você tiver o teu tempo, depois que você terminou o teu serviço, se programa, né? Depois que você já fez a janta, né, para sua família, tira um tempinho e lê a palavra. Então, assim o Senhor vai se agradando. Então, é assim que você vai buscando o reino e se afastando das coisas que não edificam. Então, aí Deus se agrada da vida que você leva e tudo de material que você necessita, o Senhor te abençoa. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, com tanto amor, com tanto carinho, Senhor, para que possamos diferenciar e conhecer, Senhor, o reino, como buscar, Senhor, o teu reino, Pai. Senhor, continua nos iluminando, nos dando graça, nos dando sabedoria, dando revelação da palavra, Pai. Porque o Senhor é bondoso e misericordioso, Pai, porque todo aquele que crê em Ti, Senhor, o anjo acampa ao seu redor e os guarda, mas todos aqueles que têm temor ao Senhor, nada lhe falta. Te agradecemos, Senhor, pela sua rica bondade, a sua rica misericórdia em Cristo Jesus. Amém.